Boa tarde, bem-vindo a todos. Estamos aqui em mais um episódio do 193 BombaCast, onde você conhece um pouco dos bastidores do Corpo de Bombeiros, ouve histórias e histórias de pessoas que marcaram a sua passagem aqui pela nossa corporação. E hoje nós temos a grata satisfação de recebermos o Coronel Carquede. Coronel Carquede, que para mim, pelo menos é minha geração, é um verdadeiro ícone. Eu cheguei no Corpo de Bombeiros ouvindo falar do Coronel Carquede já na academia, a história do resgate e outras mais. Ele chegou ao comando do Corpo de Bombeiros. Então, eu acredito que para todos nós será um bate-papo muito interessante, onde a gente quer ouvir as suas histórias e tudo que ele pensa e pensou e vive conosco aqui no Corpo de Bombeiros. Coronel Carquede, muito bem-vindo. Muito boa tarde, muito obrigado pelas suas palavras. É um prazer estar aqui de novo no BombaCast. Estou à disposição, vamos ver se a gente consegue ser bastante objetivo. Aqui a gente quer bater papo, comandante, porque eu sei que se a gente for começar a contar a história aqui, o senhor tem Longe. talvez 10 vezes mais história que a gente tem para contar, mas, enfim, vamos tentar. Comandante, eu vou começar essa história pelo início. Então, eu gostaria de saber o que levou o senhor a entrar no Corpo de Bombeiros da Polícia Militar. Qual foi o sonho que moveu o senhor? Bom, a turma de academia não teve oportunidade de servir no bombeiro diretamente. Uma turma antes, a turma de 70, eu sou de 71, eles vieram direto para o bombeiro. E na minha já parou, fomos todos para o policiamento. E era um sonho já servir no bombeiro. Era um dos objetivos. Aí tivemos que escolher unidades de policiamento. Eu, no caso, escolhi o Tobias Aguiar. Eu gostava muito do Tobias, meu pai serviu no Tobias, eu tinha muita afinidade com o Tobias, então eu fui para o Tobias, fiquei lá até vir para o bombeiro. Eu saí de lá em 75, fui fazer o CBO em 76, em 77 eu cheguei lá no nosso primeiro GBS. Agora, primeiro GB, né? Que já foi a primeira companhia de salvação, mas tá Exatamente. Comandante, então eu vejo que o senhor tinha uma história familiar, então, nessa história da atração pela carreira da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros. Sim, meu pai foi muitos anos, né, do choque, então eu vivia muito essa atividade aí. E era uma época muito tumultuada, né, anterior a 64, né, os anos 60 até 64, era muito tumultuado. Então ele saía muito, ficava muito de prontidão, e isso tudo mexia muito com o imaginário. Né? Ele ficava, às vezes, 2 meses fora de casa, de prontidão, e indo para cima e para baixo com a tropa de choque. E eu tinha no bairro lá onde eu morava, na rua que eu morava, havia muitas pessoas que iam para a academia. Impressionante o que tem de oficiais da academia, né, da Polícia Militar, na minha rua. O senhor é de onde? O senhor é natural de onde? Eu sou ali da Zona Norte, no Andaqui, né? E a academia fica ali em cima, na Água Fria, né? Lá. Eu ia jogar bola lá nos fundos da academia. Era um campo de futebol, de várzea. Eu já conseguia ver a academia, nem mal sabia que um dia ia estudar lá. Mas eu acompanhava também toda a invernada, os presos do nosso Romão Gomes. Alguns vendiam verduras no bairro, né? Com carroça, puxada a cavalo do regimento ali, do destacamento do picadeiro. Então eles iam na rua lá, eles eram policiais, estavam cumprindo pena e vendiam verdura. Então eu tinha muita proximidade. E tinha amigos que foram para a academia. E eu fui assistir uma formatura, me entusiasmei mais ainda, né? E falei, bom, é aqui mesmo que eu vou. Com que idade o senhor entrou na academia, comandante? Entrei com 17. 17 anos. A gente tem companheiros que entraram com 14, né, comandante? Eu tenho colegas de turma que entraram com 14. É verdade. Mas essa ligação da academia do Barro Branco à Zona Norte, ela é histórica, né? Acho que em todas as turmas da mina é diferente, tem um grande percentual de oficiais que são da região, né? Exatamente, que tem essa referência, né? Exatamente. Vai criando um vínculo, né, com o lugar. E muita gente que se formou ali, morou ali, então havia muita afinidade. Mas aí o senhor veio bombeiro em 74. 77. Perdão, 77. Fez o CBO em 76. 76. E qual foi o seu impacto quando o senhor chegou aqui no Corpo de Bombeiros? Eu fui direto eu estava indicado para ir para o segundo GI, né? E era uma área que eu já conhecia bastante, que é ali, Tobias, é muito próximo, aquela região ali do centro, né? E eu conheci o salvamento pelo serviço de salvamento, mas aquela parte do salvamento que pouco
era muito conhecida da polícia e pouco conhecida do público, nem sabiam que existia esse tipo de serviço, mas é que resgatava cadáver, animal, enfim, essas coisas. E eu fui, no fim, acabei sendo classificado no primeiro GBS, no Cambuci, que era um lugar que eu não tinha muita afinidade. Pelo CBO, no CBO você já começa a conhecer as unidades, né? Então, o primeiro GBS já despertava nos oficiais do CBO um atrativo, porque tinha muita mística, né? Naquele tempo, tinha muita mística, como tinha também o 8º GI, né? Que era uma unidade também, era padrão, né? Todo mundo queria servir lá no 8º. E eu fui servir com Caldas. Então, isso aí para mim foi a coisa mais maravilhosa que podia acontecer na minha carreira. Eu já tinha trabalhado com um grande comandante no Tobias, que era o Salvador Daquino, e aí eu fui trabalhar com o Caldas. Então, eu não posso reclamar dos meus preceptores lá, meus preceptores que me conduziram na carreira. Caldas trabalhamos muito tempo junto, fazíamos educação física junto, enfim, fazíamos um monte de coisa junto. Então o senhor não teve impacto, o senhor teve, na verdade, uma revelação, né? Porque foi privilégio de trabalhar com... Deslumbramento, foi um deslumbramento. Muito interessante trabalhar, pessoas que pensavam muito à frente, né? Até dizer para os nossos espectadores aí que hoje lá o Cambuci, o quartel do antigo GBS, ele tem a Sala Caldas, né? Foi uma sala que nós reunimos ali parte, né? Ele tem um acervo muito grande de memórias, de prêmios, de coisas que marcaram a passagem do Coronel Caldas. Então, para quem quiser visitar, fica aí o convite. Lá no quartel do Cambuci a gente tem a Sala Caldas, onde um pouco dessa história que o coronel teve o privilégio de viver pessoalmente está lá relatado, né, comandante? E muitas histórias com ele, era muito divertido. E o senhor chegou em 76, então grandes ocorrências o senhor pegou aí coisas importantes ao longo da sua carreira, né? Em ocorrências de salvamento e também outras que o GBS acabava atendendo. Dessas aí, qual que o senhor diria que foi uma coisa marcante na sua experiência profissional? Teve muita ocorrência marcante, né? Eu me lembro agora assim, me lembro de uma, né? Que era garoto em poço. Na verdade não era poço, era uma broca de construção. O garoto foi correr atrás de uma bola, devia ter 2, 3 anos, e caiu dentro lá, né? E tinha fotos disso, mas acabaram se perdendo. E quando ele foi resgatado, foi bem na hora, na parte da manhã, né? Era o posto que atendeu a ocorrência, era a Vila Esperança, na época. E a guarnição chegou, mas eles estavam com uniforme de educação física, né? E cheguei logo em seguida, a menina estava lá, aí nós fizemos uma série de manobras lá para tirar. Eu me lembro assim, era uma construção caseira, né? Um fundo de uma residência. A mãe desesperada, a tia, a avó, aquela monte de gente ali. E aí conseguimos tirar o menino, e na hora que tira o menino, quem segura o menino era o Cabo Jesus, né? E eu fiquei bravo com ele, que ele estava sem a gandola. Porque eu falei, nossa, essa foto ia ficar maravilhosa. Essa ocorrência ficou marcada para mim por causa dessa característica. Ele estava com uniforme de educação física, a gente corria do jeito que estava, né? Claro. Mas teve muitas ocorrências, outras desabamento, Favela Nova República, incêndio, Grande Avenida. O senhor trabalhou no Grande Avenida também? No segundo incêndio, teve 2. Teve 2, é verdade. No prédio da CESP. CESP, 87, CESP, né? 86, né? 86, acho que foi. Uma ocorrência também, desabamento na Vila Maria, que isso me marcou bastante, que nós conseguimos tirar o trabalhador que estava preso nos escombros lá, ele estava sob soterrado, desabou tudo o edifício que estavam construindo, né? E ele ficou soterrado em laje, essas coisas, material de construção. E ele estava consciente, conversando, muita imprensa na época, no local, entrevistando ele ao vivo ali. Era uma coisa meio... O apelido dele era Bahia, né? Bahia, não sei o quê, Bahia. E ele falante, na hora que a gente tira, ele entra em choque, ele perde o sentido. Aquilo lá foi não, o que aconteceu? O cara estava bom, enfim, passou anos, aquilo lá sempre martelando na minha cabeça. Quando eu estive na França junto com o Amaral, nosso grande Amaral, né? Em 91, por causa do resgate, era um intercâmbio,
eu tive com uns médicos do serviço de resgate de Paris, e aí eles estavam falando da participação deles na guerra do Iraque. Eles participaram junto lá em 91, junto com o Bush, o pai, né, que invadiu a primeira vez o Iraque. E eles me mostraram lá uns equipamentos que faziam já a diálise sanguínea no campo de batalha, né? Aí eu conversando, e ele me explicou que aquilo era importante porque evitava que a pessoa entrasse, tivesse um choque, insuficiência renal aguda, síndrome da compressão. por causa de toxinas, e quando a pessoa ficava soterrada, etc. Aí eu me lembrei do Bahia, né? Quando eu voltei aqui, eu paguei a missão para o Humberto. O Humberto, falei, vamos procurar o talão. Achamos o talão aqui na central, empoeirado, lá no arquivo morto. Fomos no hospital do Mandaqui, eu sabia que ele tinha sido levado. Hospitalizado. E ele entrou com insuficiência renal aguda, inconsciente, não recobrou consciência, e uma semana depois ele morreu de insuficiência renal aguda. Aí daí nasceu o protocolo de atendimento de acidentado com esmagamento, né? Esmagamento de membros, né? Esmagamento, compressão. Compressão, síndrome de compressão. Então são histórias, muitas histórias. Se começar a falar aqui, nós vamos até amanhã. Não, eu vou dizer só uma coisa, né? A gente que entende um pouco melhor, né? Nós, trabalhamos no bombeiro. O senhor, em alguns minutos, deu uma síntese da evolução que a gente teve no atendimento hospitalar. Quando o senhor cita aí, por exemplo, a entrevista da vítima, não é? É uma coisa que hoje a gente não consegue nem imaginar, mas nós vivemos isso lá atrás, né, comandante? Existia uma época em que a gente não tinha ainda as informações, os recursos que nós temos hoje. E hoje a gente continua evoluindo. Como é que o senhor vê, na sua visão, claro, o senhor foi até o momento que comandou o bombeiro, e isso continuou. Como é que o senhor vê hoje? Que momento o senhor acha que nós estamos nessa história toda? Olha, para se manifestar muito assim sobre um assunto desse, tem que estar vivendo o que o comando está vivendo hoje. Eu não estou vivendo. O que eu sinto à distância é que o bombeiro não cresceu. O bombeiro está com o mesmo efetivo quando eu estava no comando há 22, 23 anos atrás. Então, isso causa impacto. Causa impacto no tempo-resposta. Eu tenho assim relatos de pessoas, familiares até, de demora de tempo-resposta. Isso é muito ruim. Eu tenho relatos, meu filho é bombeiro, né? Diminuição de viaturas por falta de efetivo, que vai impactar nas outras viaturas, então o pessoal não aguenta mais correr tanto. Então isso daí, a médio e longo prazo, vai causar um impacto muito grande, e é um trabalho para o comando muito pesado, mas ele vai ter que se debruçar em cima disso. Eu sei que se debruça, mas você foi comandante também, né? E é um problema muito sério que a gente não consegue achar o caminho, a gente tem que pensar fora da caixinha. E graças a Deus estamos com um governador novo, espero que ele tenha uma outra visão das coisas, que possa encaminhar, porque não é possível, né? Eu estava vendo também, quando eu cheguei no bombeiro em 77, né? Não vão contar o CBO, eu estava vendo um documento que eu guardei, o efetivo chegava a 6 mil em 77. Em 99 eu estava com 9 mil, quase, não chegava a 10 mil. Deixei o comando com 8.400. Pois é, então, olha quantos anos, olha o que cresceu o Estado, olha o que cresceu a cidade de São Paulo. Nós não podemos marcar passo nessa questão. Sim. Eu acho que o senhor tem uma visão assim, bastante privilegiada, porque o senhor pegou o período anterior a gente, vamos falar um pouquinho sobre isso agora, a gente implantar o que na época era o Projeto Resgate, né? Que na verdade de projeto ele virou um programa do Corpo de Bombeiros, uma ação, uma especificidade de atendimento. E isso isso pelo menos eu peguei já esse bonde andando, era uma demanda reprimida muito forte que existia. A partir do momento que um órgão público, no caso o bombeiro, passou a prestar esse serviço com a qualidade que a gente se predispôs a prestar, ele explodiu, por assim dizer, né? A quantidade de atendimento foi um negócio absurdo. E isso não parou, né, comandante? A gente continuou, a cidade continuou crescendo, o estado continuou crescendo e a demanda, evidentemente, cada vez foi aumentando cada vez mais. O senhor sentiu isso, eu imagino, né? Essa mudança, essa porteira, digamos assim, que a gente abriu. É verdade. Agora, tem muitas coisas para se considerar, né? O bombeiro, até 1989,
que eu vivi, ele marcava um passo porque ele tinha uma dificuldade muito grande de se equipar. Equipar em termos de material, e viatura e material operacional. Faltava para a gente conhecimento técnico, que alguns tinham, mas não era um conhecimento comum à organização do Corpo de Bombeiros, e faltava, sobretudo, a capacidade de você ter dinheiro para investir. Por que eu falei 89? Porque em 89 nós tentamos a emancipação, na revisão, na Constituinte estadual. Como muitos na época, outros estados não fizeram, né? Em 89 todos os estados fizeram uma Constituição estadual, porque em 88 foi a federal. Sim. E São Paulo tentou, não conseguiu a emancipação. Outros estados conseguiram, vários estados conseguiram em 89. São Paulo não conseguiu, mas nós conseguimos a unidade orçamentária. A unidade orçamentária foi um grande ganho, porque deu a capacidade de a gente administrar o nosso próprio recurso. Então nós conseguimos comprar o material que a gente queria comprar, né? Antigamente a gente não tinha nem uniforme adequado. O nosso capacete é o capacete antigo, enfim, uma série de coisas. Então nós conseguimos com o dinheiro crescer muito. Então nós tivemos um crescimento muito grande. E ao mesmo tempo a gente anestesiou, porque isso nos embriagou, né? A palavra embriagado aí, entre aspas, porque nós ficamos contentes com o que a gente estava. Né? E teve aquele crescimento. Uma mudança muito grande. Né? Um crescimento grande. Ao mesmo tempo, o mundo estava se transformando. Nos anos 70, os grandes... o Projeto Resgate é um nome genérico, é um nome fantasia. Na verdade, o nome é Sistema de Atendimento de Emergência. O sistema, não era só o bombeiro que estava preocupado com isso, era o mundo todo preocupado com isso. E nos Estados Unidos, que era o país mais de referência nosso aqui, eles estavam também, os serviços de bombeiro de resgate, de atendimento de emergência a vítimas, de Los Angeles, de Chicago, de Nova York, são das décadas de 70. Tinha até o 140 Robert, né? Acho que era de Los Angeles, né? O seriado de televisão que... Não, nessa época teve um seriado que chamava Emergency. Eu lembro desse também. Esquadrão 51. Squad 51. Ele marcou época, né? Porque eles estavam mostrando um atendimento que estava começando lá. Né? Eu sempre cito isso, né? Os Estados Unidos, o soldado americano, ele ia para a guerra, ele era melhor atendido quando se feria no campo de batalha do que na cidade. E isso criou uma demanda muito... O cidadão americano, ele demandava muito esse tipo de serviço porque ele era muito crítico. Então eles tiveram que caminhar para o serviço de atendimento de emergência. Então isso daí era no mundo todo. Aqui em São Paulo, não só o bombeiro estava ligado nisso, e a gente se ligava nisso através dessa série de TV, né? Tinha a Mesh também, que era uma comédia, mas mais baseado na história. Assim. Mas eu aproveitava muito isso, que era um hospital do Exército, de campanha móvel, né? Ele acompanhava a frente de batalha, porque eles acreditavam não, a doutrina era, quanto mais próximo você tiver do acidentado, maiores as chances dele se sobreviver. E isso não foi inventado pelo americano, isso foi inventado por um general, capitão, depois foi general, depois barão, Dominique Jean Larrey, um francês, médico francês. Ele inventou o que acabou chamando-se ambulâncias voadoras, que eram carroças de 2 rodas em vez de 4, com cavalos, e ele levava material e kit de campanha, maca, até a frente de batalha, e ele provou que ele salvava muito mais vida fazendo isso. Tem várias histórias a respeito, não vou me alongar aqui. Mas esse Dominique, né, general, ele ficou conhecido como o pai do Serviço de Atendimento Médico SAMU na França. Né? Então o americano copiou essa ideia dele aí, que era baseada na tal da Golden Hour. Né? Quer dizer, se até 1 hora você consegue chegar com socorro adequado e colocar essa pessoa dentro de um centro de trauma, essa pessoa tem a chance de sobrevivência aumentada exponencialmente. Então isso tudo estava impactando. O americano tinha essa ideia, e aqui também. Mas não era só nós, os médicos também tinham. Então, em 85, um grupo de médicos
chefiados lá pelo Dario Berolini, que queria fazer esse serviço, mas não tinha gente para fazer. Ele era um professor da faculdade. Ele não tinha recurso para fazer isso, viabilizar isso, né? Então ele buscou o bombeiro. E nós também queríamos fazer. Então houve um casamento de ideias aí, dentro dessa doutrina aí. E ele, em 85, fez um curso para bombeiros, né? Eu participei, vários participaram. 12 oficiais participaram. Foi o primeiro e único curso de técnico de emergências médicas formado pela Faculdade de Medicina de São Paulo. O comando não gostou, na época. Era muito avançado, né, comandante? Falou, esse negócio de vocês querem ser médico, pé de baixa. Enfim, era 85. Mas a gente já vinha fazendo aqui no Bombeiro uma série de medidas, né? Com ambulância nossa, AMs, enfim. Fizeram muita coisa. Eu me lembro da Caravan. Quando eu cheguei tinha Caravan ainda. E aí tudo isso a gente viveu. Com o resgate, na verdade, ele era uma ponta do sistema. O sistema compreendia o pré-hospitalar, que era nós que fazíamos, o hospitalar, que era o centro de trauma, que era o sonho desses médicos, ter um centro de trauma, né? E ter a reabilitação, após a pessoa ter alta, né? E a educação. Na educação nós fomos bem. Nós mudamos a cultura do brasileiro, no Brasil inteiro. E sério, várias medidas que acompanharam também isso, né? E no pré-hospitalar nós somos bem, mas o hospitalar não andou, né? Então, não foi criado nenhum hospital, centro de trauma no Brasil, que eu saiba. E, enfim, ficou assim, no sistema só ficou o resgate, que começou a ter muita ocorrência, levando para todos os hospitais, e tal, as pessoas foram também evoluindo com essa questão do conhecimento, e nós ficamos com essa grande fatia de atendimento. Que, na verdade, em 99 eu já era comandante, eu participei de um congresso mundial de defesa civil e de bombeiro, né, em Marseille, na França. O Ministério do Interior da França convidou vários bombeiros de vários países. Da América do Sul, eles levaram do México até o Chile, levou mais de 20. Aqui do Brasil foram 3, fui eu, o do Paraná e do Distrito Federal. O Distrito Federal era o comandante do bombeiro, eu era comandante daqui, né, em 99, e do Paraná era o chefe da Casa Civil. Mas fomos lá. Qual era o pensamento dos países de primeiro mundo? O que é bombeiro para o século XXI na época, né, que eles estavam falando? Era atendimento, fogo em floresta, meio ambiente. Meio ambiente, para eles, engloba proteção do meio ambiente, porque as florestas deles, você sabe, pega fogo assim que... Estados Unidos, Europa, Austrália, pega fogo, parece caixa de fósforo, né? Graças a Deus, aqui nós não temos esse problema que eles têm lá, né? Nós nunca entendemos assim, fogo em floresta. Para nós é uma palavra estranha, né? A gente vai fogo em mata, até a gente dá uma diminuída, né? E agora é incêndio e coberturas vegetais. A gente melhora um pouquinho. Mas aqui está aí um fogo em terreno baldio, não sei o quê. Na verdade, lá eles têm uma visão diferente. E produtos perigosos. Produtos perigosos porque o tráfego de produtos perigosos pelas rodovias e as fábricas e tudo, isso tudo engloba meio ambiente para eles. Então era esse ponto, né? Que era um ponto que o bombeiro tinha que se debruçar. O outro ponto era, em 99, meados de 2000, era atentados NBC, que eles chamam, que é nuclear, biológico e químico. Né? Para eles já esperavam já tinham essa expectativa dos atentados terroristas. Só que eles foram pegos de surpresa, e nós também, né? Que o pessoal jogou os aviões no prédio, então ninguém esperava, estavam esperando bomba atômica suja, essas coisas todas aí, né? Atentado em fonte de água, e os caras foram jogar avião em prédio, então pegou a gente de surpresa, né? O pessoal que pensa, né? E atendimento pré-hospitalar. O futuro do bombeiro lá em 2000, né? Século XXI, era atendimento pré-hospitalar no mundo. No mundo. Meio ambiente e defesa contra atentados terroristas. Porque já se tinha a ideia, né, comandante, que a tecnologia, de uma maneira ou de outra, ela ia minimizar muito a questão dos incêndios estruturais, né? E como de fato a gente observa, isso Sem aconteceu, dúvida, isso né? é um fato. E aí resta as emergências, né?
tecnológicas, ou as emergências naturais, que tem que haver uma intervenção por o Corpo de Bombeiros. Na época, eles mostravam isso através de estudos e de estatística. Na Europa, ou pelo menos na França, o fogo em residência, incêndio, era menos de 4% do total de ocorrências atendidas pelo Corpo de Bombeiros de qualquer lugar, ou da França. E aqui eu acho que segue mais ou menos isso. Hoje aqui, o número de atendimentos, eu acho que do ano passado, eu posso ter alguma variação no que eu vou falar, mas 542 mil atendimentos que o bombeiro fez no estado, cerca de 70% a 75%. Um pouquinho mais que sim. O resto era o resto, né? Então, O incêndio, cobertura ambiental, incêndio exatamente. urbano. O incêndio em edifício, pela própria evolução da Do método prevenção, construtivo e da prevenção. diminuiu muito. Então, aqui, diferentemente de lá, o bombeiro, isso eu vi no Canadá, isso eu vi nos Estados Unidos, se não tiver serviço, o prefeito Corta o recurso. corta o recurso. E não só corta o recurso, ele corta o bombeiro. Quando eu cheguei em Toronto, eles estavam passando por essa fase aí de cortar postos de bombeiro. Quer dizer, é emprego, eles cortam porque não precisa. Redução, porque não tinha ocorrência para atender. Não é o nosso caso aqui, né? A gente nunca Não, a gente é um país em crescimento ainda e a gente só cresce o número de atendimento, que não diminui. Não tem como. Ele muda a categoria, como o senhor falou, mas ele não diminui, né? Mas então é isso. Então o resgate é um serviço, a gente chama o resgate, é um nome assim genérico, mas o serviço de atendimento pré-hospitalar, ele tende a crescer. E o que é mais? Ele tende a se tornar cada vez mais caso clínico. Sim. Não adianta achar ruim. A população envelhece. Então, a população que envelhece, ela tem problemas de queda da própria altura, em residência. Sim. Ele tem AVC, ele tem infarto. Ele tem caso clínico. E esse é atendimento, e é emergência também. Não tem essa de falar, não, mas espera aí, isso aí eu não faço. Não, você tem que fazer tudo. Ah, mas é muito serviço. Bom, aí vamos discutir outra coisa. Vamos discutir a estrutura. É você que não tem estrutura. Então, vamos discutir estrutura. Mas o atendimento de emergência é um serviço público que tem que ser fornecido para o cidadão e que a gente fornece, e temos que melhorar, né? Temos que sempre estar melhorando. Realmente essa síntese histórica que o senhor fez aí, a gente vê um filminho passar, né? Porque tudo isso aconteceu, está acontecendo ainda, né? Você vê, eu estava falando outro dia, nós mudamos a cultura da população. A população, anteriormente, ele pegava o sujeito na rua. Hoje mesmo eu passei por uma queda de moto, ninguém mexe. Né? Antigamente não, punha em qualquer carro e levava para qualquer lugar. Em qualquer posição, em qualquer carro. De qualquer jeito, para qualquer lugar. Né? E hoje não. Então a cultura mudou. E isso lá em 80... Foi difícil, né, comandante? Então, tinha que fazer muita propaganda, você tinha que o telefone 93 mal era conhecido da população, não era conhecido, tem vídeos aí mostrando isso. Então, o que nós mudamos? Nós mudamos muita coisa. Né? Por exemplo, você falou da Caravan. Caravan era um carro absolutamente inadequado para transportar vítima, que você não tem um acesso para dar um atendimento. Caravan, Ipanema, então carro baixo, né? Kombi. É capaz de encontrar alguma por aí. Mas o bombeiro de bombeiro de São Paulo, com o resgate, interagindo com a Secretaria da Saúde, facilitou, o contato com esse pessoal da saúde nos facilitou muitas coisas, nos abriu muita cabeça. Então nos possibilitou o quê? Conhecer o Centro de Vigilância Sanitária da Secretaria da Saúde e com eles fazer uma portaria, que foi a portaria 9 de 94, famosíssima, por isso que eu não esqueço, que mudou a categoria de viatura de atendimento de emergência, classificou as ambulâncias em 5, né? O resgate acho que é a número 3, né? Se não me engano. A primeira é de transporte, a segunda é do SAMU, a terceira é a nossa, a quarta é do médico, a UTI, né? A USA, e a outra é o helicóptero. 5, está lá. Né? Não sei se mudou hoje, mas aquilo mudou o Brasil inteiro, porque logo depois de São Paulo, aquela mudança significou assim, levar um ponto acima, um passo acima, a questão da visão do acidentado.
porque todos os carros tiveram que se adaptar até a altura, para você correr um soro, fazer o correto por exemplo, atendimento, claro. fazer qualquer Um RCP. Exatamente. Então, isso daí mudou fabricantes, uma série de pessoas que tiveram que se adaptar. Bombeiros de São Paulo, porque o Bombeiro de São Paulo que liderou o processo, provocou isso, né? na Secretaria da Saúde. Porque não, ainda hoje, comandante, o ano passado nós compramos 200 viaturas de resgate. A Secretaria da Saúde, eles cuidavam do hospital para dentro. Para dentro, é verdade. E aí nós levamos para eles o hospital para fora, né? Do hospital para fora. E aí abriu um outro mundo para eles também. Então abriu para todo mundo. Então mudou um padrão de atendimento de emergência para todo mundo, né? Por exemplo, rodovia. Essa portaria aí, todos os estados copiaram. Eu fico aqui, o senhor falando isso e do lado do treinamento, né? Eu passei, o senhor foi meu professor no CBO da disciplina de resgate, né? Hoje, resgate, né? Como a gente fala genericamente. É normal, a gente gosta de falar. Exato, a gente gosta de falar. Mas o conhecimento que está dentro desse arcabouço, ele faz parte da formação. Hoje a gente não tem um curso disso, né? Já é intrínseco da formação do bombeiro ele ter o conhecimento de técnicas de emergências médicas, Sim. né? Quer dizer, prova de que tudo isso, nesse cenário que o senhor está pintando, né? A gente andou muito, né? Hoje já precisa formar o bombeiro, não, ele já é formado para fazer essa função. Né? Bom, comandante, vamos fazer uma pausa, né? Porque a gente está aqui na sede da nossa fundação, no Bomba Café. O Bomba Café, que é um café temático, fica aqui na nossa sede, na Praça Clóvis Bevilacqua, em frente ao Tribunal de Justiça, do lado do Comando Bombeiro. Eu vou convidar o senhor para a gente tomar um café, oferecido aqui pelo nosso Bomba Café. E muito bonito para conhecer, porque é bem temático mesmo, né? Tudo bacana. De bombeiro. Tem um pouco da nossa história lá, né, comandante? Opa, se tem. Mas aí o senhor falava para mim, ainda falando desses primórdios, da importância... Só chega, por favor, comandante. Da importância Obrigado. Que teve a área médica nesse contexto, até da criação de tudo, né? E hoje a gente vê que ainda, né, nós existimos e essa parceria ela nunca deixou de existir, mas até mesmo a parte gerencial deles, seja da aquisição de equipamento, melhorou muito, né? Isso foi um ganha-ganha, né? Eu digo, para o Estado de uma maneira geral dizendo, né? O senhor não acha? Ah, sem dúvida. Poderia ter ido muito mais à frente, mas não adianta você querer acelerar os passos, né? Você tem que viver cada dia, cada passo um passo. Então, você tem que estar sempre evoluindo. O sonho era trazer o médico, porque o serviço nosso aqui é bem característico. Ele não é igual ao do americano, ele não é igual ao do francês, né? Nós acabamos criando um modelo... Um tropical. Um tropical. Então, seria muito interessante, porque... nós não conseguimos fazer isso, era ter um médico no pronto-socorro administrando o que tem no COBOM, sendo um pronto-socorro, o médico que vai receber a vítima está falando com a equipe. Isso nós não conseguimos fazer, né? Porque aí haveria um entrosamento muito melhor, muito mais claro, muito mais, as palavras seriam muito... Quando você começa a telefone sem fio, até chegar quem está no hospital que vai receber seu paciente não sabe o que está acontecendo na rua. E quando você fala diretamente, o comandante da guarnição fala diretamente com o médico que vai receber, é outros 500. Nós tentamos fazer isso. Funcionou um pouquinho, mas não teve proximidade, não teve continuidade. Nós colocamos rádio em alguns hospitais, começamos pelo PS do HC. Infelizmente isso não andou, porque é questão cultural. Mas outras coisas andaram, como você está dizendo. Então, os médicos começaram a viver muito essa área do pré-hospitalar e começaram a ver os problemas. Claro. Eu me lembro de uma das médicas que foi jovem, ela foi até aluna quando estava na Santa Casa, né? Depois ela veio para o resgate. Um dia ela falou, olha, ela conversando com o professor tinha em sala de aula, teoricamente, falado de um certo aspecto, de uma ocorrência, de uma situação, né, de um agravamento de saúde de um paciente X, né, com um determinado quadro, eu não me lembro exatamente qual, que acontecia de uma certa maneira aquele agravamento. Recebia o paciente no centro cirúrgico. Aí ela na rua, ela viu que não era daquele jeito. Aí ela foi no professor e falou, professor, não é nada daquilo que você falava. Ela contava isso. Teoria e prática. Ela contava isso com uma satisfação, porque ela formada em medicina, era uma médica, conhecia a medicina e conhecia a parte prática, né? Então, por exemplo, imagine se a gente pudesse ter um convênio com as faculdades de medicina, vamos ganhar efetivo, né?
Na Vamos ganhar verdade, efetivo. Trazer o jovenzinho. Na verdade, comandante, eu vou dar uma notícia boa para o senhor, hein? Foi assinado no ano passado, a gente tem um acordo agora de cooperação. Foi criada, né, a residência médica na área de atendimento pré-hospitalar. Isso é uma coisa bastante recente, né? E desde aí do nosso comando, que ainda é recente, já houve um termo de cooperação entre a Secretaria de Segurança Pública e a de Saúde para esse tipo de coisa. É um embrião ainda, mas eu tenho certeza que isso tem que ser buscado. Tem que ser buscado, é o futuro, né? Um jovem estudante de medicina que tem um conhecimento teórico, é um quadro bom, né? Vindo compor uma guarnição, você ganha alguém na guarnição, você economiza. Sem dúvida. E você ganha um excelente profissional que vai trabalhar depois lá no hospital. E no futuro vai trabalhar no hospital, ele vai conhecer o serviço, vai ter uma outra cabeça. Isso é evolução. Né? Mas eu acredito também, comandante, sinceramente, as ferramentas de tecnologia que nós temos hoje, principalmente de comunicação, ele já está provocando. Isso não é uma coisa que eu imagino que vai acontecer. Esse processo já começou, né? Hoje a gente aciona o bombeiro através de aplicativo, né? E esse mesmo aplicativo ele está abrindo, descortinando um universo muito grande. Eu acredito que até nessa questão que o senhor está falando, em algum momento, essa comunicação, essa interatividade do hospital com o emergencista, com o médico, ele vai melhorar, porque a própria ferramenta que a gente está aí na nossa mão, ao nosso alcance, já está levando a isso. Então, né? é uma questão, não é nem de equipamento, nem de tecnologia. Não. É uma questão de cultura. De cultura. Então, alguém vai se debruçar sobre isso e vai conseguir resolver esse problema. E vai funcionar. Né? Então, isso... Hoje, nós estamos falando de hoje. Naquela época era exatamente igual, só que com outra tecnologia e com outras perspectivas, né? Então eu estava falando, né? Mulher no bombeiro. Ela só vê. O Assunção, comandante, falou, cara, vai lá no CPFEM e conversa com elas lá que tem uma possibilidade de trazer umas moças para cá para trabalhar. Porque eu tinha pedido, eu achei o documento que eu fiz. Fiz o documento para o Coronel Zé Carlos. Só gente boa, né? Então, por quê? O pessoal não vai entender, mas a exigência de segundo grau para soldado começou em 92. É verdade. Em 92. O resgate começou em 90. Então a gente tinha uma grande dificuldade de pegar um policial, né, um bombeiro, ele entender a fisiologia da respiração, entendeu? Entender uma série de coisas da área da saúde, porque ele não tinha estudado isso na escola. Então você tinha que começar com ele do zero. Do zero. Então a mulher já vinha com o segundo grau. Opa, já era mais fácil. Mas esse era um aspecto. Outro aspecto era, a gente identificou, era muito difícil essa cultura, você tocar na mulher, na ocorrência lá. Sim. Despir a mulher. Despir para você examinar o tórax. Na rua. Entendeu? Então, carreira cultural muito grande. Então você dava o treinamento, o pessoal mexia no manequim, mexia um aluno no outro aluno. Mas na ocorrência, uma pessoa estranha, então você tinha que se cercar de ter que falar, eu estou fazendo isso o tempo todo, né? Insistia. Fala o que você está fazendo, mesmo que a pessoa esteja inconsciente. Fala, eu estou fazendo isso, estou fazendo assim, assado, estou expondo para verificar o tórax, não sei o quê. O cara repetia que nem um papagaio, que era para todo mundo ouvir e ninguém ter questionamento ou ter uma má interpretação. Né? Quando era um parto, tinha que ter alguém acompanhando da família, para poder... E outra coisa, do ponto de vista da vítima também, um bombeiro, aquele cara com capacete, com aquela farda, aquela bota, mexendo, assistindo um parto, ajudando a mulher no parto, é um estresse, né? Então, a mulher ia dar uma facilitada nesse processo, porque uma mulher bombeiro, no resgate, ia melhorar muita coisa. Esse era outro aspecto. E o outro era efetivo. Precisava de gente. Sempre, efetivo. E aí vieram os pioneiros do fogo. Elas vieram em 92, o resgate já estava funcionando. Elas vieram, na verdade, em final de 91, por que eu sei quando? Elas chegaram junto comigo, né? Não, elas vieram em 91, para fazer o curso. Fazer o curso. Eu fazia o CBO quando elas estavam fazendo a formação delas. Aqui. Elas em 91, em setembro, o Amaral e eu fomos para a França, como eu estava contando agora há pouco. E elas vieram, né? A tratativa foi no primeiro semestre, elas vieram no segundo, começaram a fazer o curso lá no CIAD, no SEIB, na Escola de Bombeiro.
E aí elas começaram a, de fato, ir para a rua em 92. Né? 92. Enfim, então, esse também... Aí, A Vera... só São Paulo fazia... Isso abriu a porta, porque elas eram para ser soldado resgatista. Sim. E depois, lógico, cada um tem uma capacidade, as habilidades foram aflorando, então elas foram ser motorista, manta, né? Mergulhador, enfim, de tudo, foram fazer de tudo. Porque tinha... aí veio uma tenente fazer o CBO. O meu curso de mergulho, comandante, foi a primeira mulher. Então, foi a Laís. Então, já aposentou, já. Então, foi abrindo, então, olha só, já aposentou. Foi abrindo um leque. E só São Paulo tinha mulher. No Brasil, eu me lembro, em 92, foi o seminário de bombeiros, Senabom, em Ribeirão Preto. Teve um comandante de um bombeiro lá do Nordeste, lá no estado lá, não vou falar aqui nem o nome, mas ele falou, olha, muito bonito isso para São Paulo. Ele era presidente da mesa lá, né? Quando foi expor, porque em 92 estava expondo o uso da mulher no bombeiro. Isso é muito bonito aqui para vocês de São Paulo, mas lá no meu estado não. Tá lá, tá cheio de mulher lá. Acho que até comandante. Já teve. Mas que bom, né, comandante? A gente sempre se deprusou sobre muito essa questão, e o senhor participou. Eu me lembro, o senhor acho que major, talvez, ou tenente-coronel na época, que nós... o senhor lembra que a gente fez uma comissão para reformular até a questão do exame de ingresso, do teste físico, o senhor lembra disso? Isso evoluiu. Hoje a gente conseguiu criar as provas de habilidade, né? Então hoje não importa para a gente se é homem, se é mulher, a gente precisa de um profissional, né, na acepção da palavra, que tenha capacidade de executar a tarefa. E nós criamos alguns mecanismos para fazer isso, né? E quer dizer, está aí aberto, pode ser quem quer que seja, então, pode ser você bombeiro. usou a palavra que também o bombeiro resgatou a palavra, né? Capacitação. Capacitação. Nós começamos com essa palavra capacitação. O que é? É você dar para a pessoa a habilidade de fazer. Sim. Né? Então o sujeito vai fazer alguma coisa que depende de manual, ele vai usar uma ferramenta, ele vai fazer um procedimento, uma RCP, qualquer coisa, ele vai colocar uma tala, ele vai colocar uma prancha. Isso depende de habilidade, a pessoa tem que treinar. Isso chama-se capacitação, é ser capaz, né? É habilidade. E essa palavra nós começamos a usar. Hoje a palavra é usada pela saúde, pela Secretaria de Educação. Qualquer norma você pegar uma norma qualquer aí da área da segurança do trabalho, do Ministério do Trabalho, é capacitação. Os cursos de 40 e 100 horas, 100 horas, uma centena de horas, eles estão em todas essas normas, né? É verdade. Procedimento operacional padrão, a palavra foi inventada aqui no Bombeiro. Aqui no Bombeiro, POP. Hoje está em todo lugar. Né? Então, nós mudamos muita coisa de cultura no Brasil. O Bombeiro de São Paulo fez isso. O Bombeiro. E debruçando em cima de um serviço que é do Bombeiro. Né? Enfim, muita coisa que aconteceu no Brasil, o pessoal não se dá conta, mas começou aqui nesse estado. Aqui do lado. Aqui do lado começou. A nossa história é riquíssima, né, Conde? A gente tem um orgulho danado do que a gente faz. E quanta gente que a gente conhece, que trabalhou, são todos orgulhosos do que fizeram. É verdade. E a gente se orgulha também, porque nós participamos dessa história aí. Não, eu fico assim, a gente sempre teve essa consciência muito clara, né? Nós tivemos assim, esse privilégio de comandar um bombeiro, a gente senta na cadeira e fala, opa, essa cadeira aqui tem história, né? Nós não chegamos aqui da noite para o dia, né? Existe uma história escrita por muitas pessoas, como foi o senhor e como foram outros, né? E nada é por acaso, né? Existe uma história, existe um crescimento, existe um dinamismo que vem de comando a comando e que a gente tem aquela grande responsabilidade de pegar na mão e tocar para frente. Comandante, eu vou fazer uma pergunta para o senhor. O senhor responde como o senhor quiser. Eu imagino a resposta, mas vamos lá. Comandante, o que o senhor não conseguiu fazer no seu comando e que se o senhor pudesse, o senhor teria feito? Muita coisa. Muita coisa. Mas a principal? A principal mesmo era, como eu falei, pensar fora da caixinha. Tem tanta coisa. Falar uma vai ser difícil, então, comandante. Eu vejo o bombeiro, não é de agora, já via antes, desde aquele tempo. Porque por ter viajado, como você já viajou muito e conhece muito bombeiro, eu vejo o bombeiro como carreira única, com entrada única. Isso tinha que estar emancipado. Olha, eu começar a falar aqui, não vai dar tempo para falar. Então, um bombeiro emancipado,
carreira única, todo mundo entra na base, como é no mundo todo. E aí você, graças ao seu esforço e aos seus estudos, você vai cursando os cursos e vai evoluindo. Porque você logo no comecinho tocou numa palavra aí, né, de ocorrência, de atendimento de ocorrência. Eu vejo assim, vejo pelo meu CBO e outros, muitos oficiais tiram pouco serviço. Corre pouco. O serviço de bombeiro é operacional. É operacional. Mas tem isso para fazer? Tem tudo para fazer. Mas lá fora todo mundo faz isso com outras pessoas. Bombeiro é bombeiro. Bombeiro trabalha de bombeiro. E eu me orgulhei de até comandante estar correndo para ocorrência. Eu via no rádio e ia lá. O cara é tonto, o cara é grosso, o cara não consegue pensar, né? O cara só sabe fazer... Não é nada disso. O bombeiro é viver operacional. Então, para mim, a carreira é única. Então, já começava por aí. Vai ter que mexer muito. Mas isso vai ferir um monte de pessoas. Não, mas eu tenho que ser sangue azul. Não, né? Todo mundo pode ser sangue vermelho mesmo. Vai crescer na carreira de acordo com a sua capacidade. Vai ter comandante, vai ter tenente, vai ter capitão, vai ter cabo, vai ter soldado. O cara vai seguir a carreira dele. Só que ele vai viver bombeiro. Eu cansei de ver gente que não viveu nada. O cara tirou pouquíssimos serviços, não viveu ocorrência. Sabe? Precisa ser atendimento de ocorrência para ser bombeiro? Precisa sim, é um serviço operacional, é uma questão de capacidade, de habilidade, senão você não entende. Eu vou falar coisa aqui. Muitos equipamentos que nós compramos e nós usamos começaram porque foram utilizados equipamentos de recreio. Vou falar um exemplo. O bombeiro mergulha em água suja. Nunca, eu estou aqui, eu cheguei em 76, já mergulhava em água suja. Nunca mergulhou em água limpa. Água limpa é quem vai lá para Ilhabela. Caribe. Para o Caribe, hoje nem Ilhabela, vai para o Caribe. Então, lá o cara vai ver peixinho, vai ter uma visibilidade maravilhosa. O bombeiro operacional, ele vai mergulhar em água suja. Então ele tem que ter equipamento que o proteja. E nós sempre mergulhamos com aquela roupinha de mergulho de recreio. É mentira que eu estou falando? Não é. Não. Então nós nunca pensamos, como é que eu vou proteger o meu bombeiro mergulhador? E já havia roupa, mas era muito cara, né? Caríssimas as roupas que te deixavam imune à água, isolados da água, né? Existia já, mas nós não comprávamos, nós comprávamos equipamento, entendeu? Moto. Nenhum país do mundo usa moto em resgate. Nenhum país do mundo. Na verdade, não. A França, né? O médico vai de moto, né? Não vai. Eu fui lá, não vai. Eu ouvi a Alemanha. Eu fui lá, não vai não. Não vai não. Não vou ficar aqui debatendo. Quem usa moto para fazer resgate? Quem usa? Hoje bastante gente está usando, comandante. Quem? Nós estamos usando. Nós. Quem mais? Acho que Goiás, que eu vi. Goiás quem? Quem em Goiás? O bombeiro. Bombeiro. Tá bom. Já me respondeu. A União, o governo federal, entupiu de moto dinheiro nosso. Dezenas, se eu não falar centenas de cidades. Municípios. Todas apodrecendo. Porque ninguém sobe. Só nós aqui, porque nós temos uma outra. Nós temos uma outra criação, nós somos formados de uma outra maneira. Mas tá certo você expor o policial, o bombeiro, sair no gás aí para atender uma ocorrência, sendo que aquela pessoa que está lá vai precisar de uma ambulância para ser levada para o hospital? Não vou nem falar de doutrina aqui, porque isso não tem lugar nenhum do mundo. Não tem lugar nenhum do mundo. Mas nós entramos nessa parada. Por quê? Porque nós gostamos de andar de moto. Na época, andava de moto, sem camisa e sem capacete. Né? Gostoso, né? No verãozão lá na praia. Agora põe o cara para sair aqui na Praça da Sé, no gás aqui, nesse trânsito aqui que tem aqui. E vai chegar na ocorrência, vai fazer o quê? Ele não consegue nem correr um soro na pessoa. Se ela estiver em choque, vai ficar em choque mesmo, vai esperar a ambulância. Então, doutrinariamente falando, isso é um erro. Mas estamos fazendo. Estou falando demais.
Falei Não, demais. o senhor tem que expressar a sua opinião. Não, agora eu já falei demais. Comandante, olha, eu não tinha expectativa nenhuma que a sua entrevista fosse diferente disso. O senhor sempre foi uma pessoa muito autêntica, o senhor sempre foi uma pessoa que expôs claramente o que o senhor pensa, o senhor tem opiniões firmes e contundentes, não é? E é por isso que o senhor é uma pessoa respeitada. Claro que é a forma como o senhor pensa, não é unanimidade, pessoas Não, pensam sim. diferente, isso é natural. Mas esse espaço serve para isso também, comandante, porque aqui a gente não só conta história, a gente coloca a visão que as pessoas têm e tiveram da instituição e sempre no melhor intuito, é no intuito de fazer o quê? Todos nós amamos o bombeiro, né, comandante? Tá, opa. É de fazer isso aqui ser melhor. Nessa sequência que você perguntou, eu ia fazer bombeiro municipal. Eu não ia fazer bombeiro municipal, na verdade. Se eu tivesse lá eu ia correr atrás de uma lei que esperava-se que fosse aprovada no governo FHC. Do excedente do serviço militar, não é? Não, mas não é. Ele fez a lei, mas ficou um pouquinho diferente. Mas você tinha aqui em São Paulo, pelo menos na minha época, um excedente de 450 mil jovens ano. Você recrutaria isso aí, não precisa de lei, não precisa de nada. É só acertar com o Ministério da Defesa. O pessoal não selecionado para servir e liberado, o bombeiro aproveitaria nas cidades que o bombeiro precisava. O sujeito é da cidade, ele ia ganhar uma bolsa de estudo, uma bolsa, qualquer coisa lá, para trabalhar durante 1 ano ou 2, sei lá, com seguro de vida, direitinho. Esse sujeito ele ia aprender a ser bombeiro, ele ia crescer no meio da sociedade que ele convivia, porque ele ia se sobressair como um bombeiro. É jovem, ia ter um braço forte ali para trabalhar, renovável. O Estado não ia ter despesa com previdência, porque ele seria desincorporado. E era um ganha-ganha. Então eu ia correr atrás disso, né? Porque isso não é, eu inventei isso? Não, isso tinha na Itália quando eu fui. Isso tinha na França quando eu fui. Ainda tem. O Amaral e eu fomos recepcionados na França por um bombeiro ainda tem. que estava servindo no exército, né, no caso. Mas no sapé-pompier. No sapé-pompier. Então, eu falei, nossa, meu, você tem que pensar fora, porque São Paulo precisaria hoje ter o quádruplo de bombeiros para poder atender o Estado. Olha quantos municípios que não tem bombeiro. Então, não tem verba para tudo isso. Você tem que correr atrás de alguma coisa diferente, né? E o bombeiro temporário, que não é essa palavra, né? Estou só pegando o gancho do soldado temporário, que foi um fiasco, porque, no fim, aqui no Brasil, tudo se especializado, os caras entraram na justiça para ganhar e ganharam, né? Mas o nosso seria diferente, você ia fazer um trabalho com o Exército ou com as Forças Armadas, e você ia, através deles, pegar aquele jovem incorporado, né, alistado, e aproveitar. Tem um projeto desse que estava no governo anterior, não sei se o senhor teve notícia disso. Ele é muito parecido com o que o senhor está falando, com algumas modificações. Que também não andou, né? A gente tá aguardando aí. Mas não precisa. É que nem a portaria CVS 9 é uma portaria. Eu achava, na época, que ia precisar fazer uma lei complementar. Falei, não, vai ter que fazer uma emenda constitucional para mudar o tamanho dos carros aqui no país. Foi feito com uma portaria da Vigilância Sanitária do Estado de São Paulo, da Secretaria de Saúde do Estado de São Paulo. Mudou o Brasil. Então, a minha ideia era trabalhar isso com as Forças Armadas, porque depende só de portaria. O sujeito lá que ia servir falou, não, você não vai servir aqui. Você vai servir, mas você vai servir no Corpo de Bombeiros. Você vai servir sim para o país, mas no Corpo de Bombeiros você vai fazer parte da reserva da Defesa Civil. Sei lá, é questão de nomes, né? Mas ele não seria do Estado, ou do município, ele seria federal. Enfim, era uma coisa para se pensar, para você ter efetivo. Com efetivo você cresce, né? Porque equipamento você compra, você tem dinheiro para comprar. E dura. Agora, você contratar gente é complicado. Comandante, tem acreditado que diz, né? Quando você está com um problema muito difícil no presente para resolver, dá uma olhadinha para o passado, porque alguém já pensou, alguém já tentou, e muitas vezes a ideia não tinha. Ela não tinha o momento certo, é massa crítica, como o pessoal gosta de falar, nesse jargão aí. Exatamente. Mas é uma grande verdade. A gente tem muitas vezes que olhar para trás e falar, poxa, esse problema já existe, não é de agora. O que já tentou se fazer? Né? Outra coisa que eu queria fazer, essa era legal.
eu queria levar uma delegação de oficiais, não tinha um número, eu queria levar oficiais para visitar o Bombeiro do Chile. Voluntário. Eu tive lá. Só para mexer com a cabeça. É um negócio maluco lá mesmo. Não é para copiar, porque não dá para copiar. Não, é modelo completamente diferente. É. Mas funciona, né? Funciona. Não, mas isso aí funciona na cidadezinha assim assado. Não, funciona na capital, Santiago. Funciona em Santiago. Né? O comandante é eleito. É eleito. E depois do mandato dele, ele volta para a tropa. Isso, eu falei, isso vai fundir a cabeça, me fundiu a minha, vai fundir de todo mundo. Só para você mexer com não sei se eu lembro, eu não sei se acho que eu não estava mais nativo, eu não me lembro. Foi 2004, eu só aposentou em 2001, né? Não, 2002. 2002. Em 2004 eu fui pro Peru fazer um curso lá dos Bombeiros Sem Fronteira. E o Peru é um sistema muito semelhante ao modelo chileno, né? E bem isso que o senhor está falando. Eu me lembro que quem comandava lá na época era um médico, né? Estamos fugindo do nome dele agora, ele esteve aqui no Brasil, nos visitou um pouco tempo depois, Dr. Salomão Castanheda. E era exatamente isso, ele era médico de formação, mas ele ficava lá no caminhão, dirigindo o caminhão, apagando fogo. Em um determinado momento ele foi o comandante, acabou o termo dele e voltou a dirigir o caminhão. E atendia no hospital ainda. Normal. Então é outra cabeça, outra cultura. Mas era só para o pessoal ver que tem outro... Que existem outras formas de fazer, claro. De colocar a Alemanha tem muito isso também. Tem muito isso. E hoje você vai em qualquer cidadezinha, São Pedro da Atacama, cidade sei lá, não sei se chega a ter 5 mil habitantes, e é turística, né? Mas tem outros menores. Tem hidrante na rua. É mentalidade, é cultura. É cultura. Quando grandes desafios, né? Não são pequenos, são grandes. Na época o senhor já tinha esses desafios com as ferramentas que o senhor tinha na época. Hoje talvez existem outras ferramentas, mas continuam sendo grandes desafios. E eu concordo com o senhor. A gente muitas vezes tem que rever o que nós já fizemos, né? Olhar para trás, como eu já disse, e procurar uma solução baseada em experiências, né? Não existe outra forma. Não existe inventar a roda. Não existe. Poucos é que inventam, né? Pouquíssimos. A gente aperfeiçoa. Para inventar não dá. Não dá. Então você tem que ver... O Amaralzinho, nosso grande amigo, né, falou saudoso, assim, vamos andar para o caminho, Maquiavel, vamos andar para o caminho já aberto, né? Trilhas abertas. O Coronel Amaral era um verdadeiro compêndio de frases, né? Tem frases que eu incorporei na minha vida até hoje. Exatamente, ele é um filósofo, né? Que bom. Comandante, olha, eu quero agradecer, a gente está caminhando aqui para o final da nossa entrevista. Primeiramente, a sua disponibilidade, disponibilizar o seu tempo aqui conosco, para dividir as suas histórias, para dividir a sua visão, as suas experiências, né, no Corpo de Bombeiros, também como comandante. E reafirmo, né? O senhor sempre foi eu não tinha outra expectativa. O senhor sempre foi uma pessoa de opiniões fortes, de opiniões decisivas, na sua visão, que eu tenho certeza que, somado à visão de muitas pessoas como o senhor, é o que nos move para frente, é o que nos dá ideia, é o que nos proporciona viver experiências baseado naquilo que já foi visto. Muito obrigado e eu deixo os momentos finais para o senhor expressar aí suas palavras de despedida. Bom, eu fico muito feliz, inclusive, de ter interagido com você, porque eu vi tenente, né? Eu vi todo o seu progresso, sempre te admirei, porque você realmente fez uma carreira brilhante, já te falei isso, né? E até o comando, né? Você sempre se destacou muito. E eu fico contente de ter participado da sua história um pouco, né? E somos todos lá filhos do salvamento. Fico muito contente de estar aqui falando, é bombeiro, né? O pessoal me conhece, sabe como eu me comporto, como eu sempre me comportei, meu jeito de falar. E, enfim, sempre disponíveis para falar sobre bombeiro, falar de bombeiragem. Agradeço ao Bombo Café, né? O Neltinho, você e a todos os demais aí que dividiram o tempo comigo. E estamos à disposição. Fico feliz mesmo de estar aqui presente. Isso aí me dá um grande ânimo, né? Isso movimenta as nossas fibras mais íntimas lá do espírito lá. Muito obrigado, comandante. Obrigado. Obrigado a você que acompanhou mais esse 193 BombaCast. Não esqueça de assinar o nosso canal. Vá lá no YouTube, assina o canal, é muito importante. E se gostar, dá um like pra gente. Muito obrigado. Até o nosso próximo episódio do 193 BombaCast.